Bom dia, como vão? Tudo bem? Começando nosso projeto, mais uma live hoje, dia 6 de janeiro, nossa sexta live do ano, reforçando nosso compromisso de ter uma live a cada dia, 365 lives. Isso para vários fatores, desbloquear, renovar, buscar conhecimento, fazer algo diferente, me desafiar. Então tem vários propósitos, além, claro, de fazer o que eu acredito, que é repartir, devolver um pouquinho do muito que o Papai do Céu tem nos dado. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional. O que eu fiz nesses 40 anos de vida. E aí vai ter alguns casos inusitados, enfim. Mas tudo isso só reforça uma coisa, só uma coisa. O intuito de tudo é para que você entenda que se eu conseguir, qualquer um consegue. É isso mesmo. Qualquer um consegue. Eu não tenho nada de especial, tá? Nada de especial. Não tem nada melhor do que ninguém. Simplesmente eu tenho coragem, eu tenho atitude, eu tenho vontade. Eu não aceito em fazer a mesma coisa. Eu não aceito não evoluir. Então, talvez, isso que seja um pouquinho do que você não tem. Mas entenda, tudo isso você também tem dentro de você. Você pode ativar isso, tá? Não tenho nada de diferente. Tudo que eu consegui é possível. Então, uma das coisas que eu tenho em mente como propósito é mostrar que se eu conseguir, qualquer um consegue. Se eu conseguir vencer os desafios da minha jornada, da minha carreira empresarial, profissional, se eu conseguir ter um relacionamento maravilhoso com a minha esposa, se eu consigo ter um filho, que ele consegue entender princípios fundamentais da vida e cada dia que passa se torna um ser humano melhor que me enche de orgulho, você também consegue. Se eu conseguir hoje, do nada, ter mais de 50 colaboradores, 50 pessoas que estão comigo, não é fácil, não é brincadeira não, você ser responsável por mais de 50 famílias, você também consegue, tá? Se eu conseguir gerar esse propósito aqui de uma live a cada dia durante um ano, você também consegue. Só para mostrar o quanto você pode fazer e muito mais. Só que em cada um desses fatores existe, um preço a ser pago. E aí que talvez exista a diferença entre mim e você. Você está disposto a pagar o preço de ter a vida que você quer? Ou você pode ter a vida que você quer, ou você pode viver a vida. Só depois, cuidado que vem o remorso, tá? A dor do remorso ou a dor da vitória. Você escolhe a sua. Você escolhe a sua. Enfim. Então vamos lá, só para você ter noção de como foi a minha jornada nesses 40 anos de vida, tá? Há muito tempo atrás, era possível você já começar a trabalhar carteira assinada antes dos 18 anos. Depois foi perdendo isso. Um absurdo, O jovem hoje está perdido. Inclusive eu tenho até um projeto para os jovens, tá, da cidade de Betim. Depois a gente vai expandir isso para mais cidades. Sandy começa com um projeto maravilhoso. E é justamente porque eu acredito, porque fez sentido para mim. Então, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar de office boy na CEMIG. Minha mãe trabalhava lá e aí conseguiu esse emprego para mim lá. Minha mãe trabalhava na área da faxina da CEMIG, coordenava setor de faxina lá. Começou como faxineira e foi graduando, então tive uma experiência bem legal dentro de casa. Então isso é importante que vocês entendam o poder que você, pai e mãe, tem em relação à formação dos seus filhos, em relação de caráter, valores, princípios.
Então, eu via, né, todo o esforço da minha mãe, dedicação, cada dia que passa, fazendo, dedicando, entregando, as oportunidades vão se abrindo e ela foi agarrando até chegar como supervisora. Era uma empresa terceirizada, mas ela tinha um relacionamento muito bom lá dentro. Então, no momento oportuno, né, quando eu fiz 14 anos, podia já fazer inscrição para entrada de office boys, também por empresa terceirizada, e eu comecei. Então, 1997, tem um tempinho bom já, muita gente nascendo nessa data, a gente vai ver esse vídeo, nasceu, e eu comecei a trabalhar. 1997, office boy, 14 anos. E aí, pra você ter ideia, o trabalho era de 8 às 18. E à noite tinha o segundo grau, ensino médio, né? Então, desde os 14 anos, eu já comecei a entender a importância. E claro, né, na minha adolescência, a única coisa que eu queria era comer bem, vestir roupas melhores, né? Meu pai e minha mãe nunca deixou de faltar valores fundamentais para minha formação, minha e do meu irmão, e o básico dentro de casa, mas não tinha condições de ter nada além daquilo. E graças a Deus, pelo exemplo deles, né, a oportunidade que eles abriram para mim, o direcionamento que eles me deram, eu tive essa oportunidade. Então, 14 anos, comecei a trabalhar, à noite estudava, era muito corrido, né? Você acorda de manhã, menino, né? Acorda de manhã, vai pro trabalho, office boy, andava entregando correspondências. Nessa época, eu aprendi vários valores fundamentais, vários, 14 anos. E claro, antes disso, com meus 7, 8 anos, eu já vendia, eu já ajudava dentro de casa com alguns serviços. Vendia coxinha na rua, picolé na rua, né? Vendia bala na porta de escola, já trabalhei reformando sofá, isso com 7, 8 anos de idade, né? Então, minha jornada começou muito cedo. Claro, o propósito era comer, né? Na infância era comer chocolate e carne, eu queria só isso, às vezes não tinha condições, mas isso foi tudo importante, significativo para mim. Então, primeira experiência profissional, 1997. E lá eu fiquei até 17 anos e 10 meses por causa do exército. Então, 2 meses para completar a maioridade, você era dispensado para dar continuidade na sua carreira, né, se fosse servir o exército ou não. Só que aí, nesses 3 anos, eu aprendi muita coisa. Talvez muito do que eu sou hoje, a centelha acendeu lá. Pra você ter ideia, em 97, o salário mínimo que eu recebia, tá aqui, 1.500, oh meu Deus, R$150. R$150 por mês. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz com o salário, na época, né, o período proporcional, a primeira coisa que eu comprei, eu recebi na faixa de 34, R$35, ou 43, alguma coisa assim. Esse número nunca saiu da memória. 3 e 4, 43 ou R$34. Foi o primeiro salário proporcional do mês trabalhado. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus, e aí, longe de casa ainda, mas eu vi um amigo meu, Arley, era menino, era mais novo que eu ainda, que eu me lembro era dele. Hoje está um homem, enfim, que bênção, viu? Uma família maravilhosa. E eu lembro que eu vi ele, e ali eu quis comprar um sorvete. Eu desci do ônibus e fui comprar um sorvete para tomar um sorvete comigo. Foi a primeira coisa que eu fiz com o meu salário, comprar um sorvete para mim e para o Arley. Mas eu estava tão feliz com aquele pagamento que eu queria retribuir de alguma forma para alguém. Então foi a primeira coisa. Então, 1997, hoje aqui falando sobre a minha jornada profissional. Primeiro trabalho, 97 a 2000, office boy na CEMIG, salário de R$150 por mês. E lá eu tive a oportunidade de ir trabalhar na matriz da CEMIG, lá na Avenida Barbacena. Lá eu fui trabalhar no setor de representações públicas da CEMIG. Eu tive contatos com pessoas maravilhosas. Francisco Sterling, Chiquinho,
o Michalik, né? Muita gente, Fernando, nossa, foram gestores assim, maravilhosos, muitas pessoas maravilhosas, e começaram a abrir a minha mente para algo mais, algo além. Eu via eles lá conversando sobre negócios, eu naquele meio, e falava para mim, poxa, um dia eu quero ter o meu negócio também. Ali que a centelha divina acendeu para mim ser dono do próprio negócio. Eu quero ter meu próprio negócio. Eles estavam na CEMIG executando cargos fantásticos e tinham outros negócios por fora. Eu sempre fazia uma coisa particular para eles. Eu estava como boy ali e atendia a necessidade da diretoria. E entre eles ali sempre precisava de alguma coisa que estava resolvendo. Então ali eu aprendi muito, além de participar efetivamente de várias ações, né, de grande porte. Então ali eu aprendi muita coisa. Claro que tinha trabalhos também de tirar xerox, né, de comprar livro, caderno, papel. Na época estava iniciando o computador ainda, então era muito, né, arcaico. Mas enfim, 1997, comecei como office boy na CEMIG. Logo depois, né, veio a maioridade, tive que sair. E aí nesse meio período de tempo, eu pude realizar o sonho da minha mãe. Olha que lindo. Tinha 18 anos ainda. Minha mãe sempre teve o sonho de ter a casa própria dela. Até os 18 anos, a gente morava num barracão de 2 cômodos e um banheiro. Tá? Eu tenho orgulho de falar isso, porque a jornada ela é linda. Onde você está agora, entenda, é só uma parte da jornada. Você pode sim ter uma vida melhor, uma vida épica. Depende do que você faz hoje, com o seu tempo, com as suas atividades. O que você está fazendo hoje para ter uma vida melhor? Então, nesse período, né, o sonho da minha mãe era ter uma casa. Eu lembro dela falando de ter uma casa de 2 quartos. Um quarto para ela, um para mim e para meu irmão, um banheiro e uma cozinha azulejada. Esse era o sonho da minha mãe. E aí na CEMIG, eu tive a oportunidade, igual eu falei, de conhecer várias pessoas, mas teve um muito importante, que é o Silvio. O Silvio tem um carinho muito grande, um beijo no coração, Silvinho. Você foi peça-chave para mim, tá? Lá eu conheci o Silvio, e aí ele me instruiu, me orientou sobre algumas coisas muito importantes, como também a questão de guardar dinheiro. Olha só, R$150 por mês. E aí tinha uma possibilidade, né, de sair na CEMIG. Antigamente você podia sair. O serviço, para você ter ideia, o setor era tão importante que lá tudo que o boy fazia era necessário ele ir de táxi. Era um luxo que tinha, táxi. E aí, quando eu entrei lá, falei, puxa vida, nossa, você pode ir de táxi. Antigamente eu ia de ônibus, né? Antes de ir para o setor, eu ia de ônibus, resolver as demandas, e às vezes a gente lutava para economizar um vale transporte no dia, né? E era uma festa quando você conseguia economizar um vale transporte, quando você conseguia ir a pé, né? Porque você tinha um vale para ir e voltar. E economizar vale transporte, você podia vender aquele vale transporte e comer. Ai, Deus. Alimentar um pouquinho melhor, né? Comer uma coxinha, comer uma coisa depois de menino, né? Mas aí, lá nesse setor, você podia sair de táxi. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, só do fato de poder ir de táxi era uma coisa assim maravilhosa. E aí eu comecei a entender que eu podia economizar aquele valor se eu fizesse o mesmo trajeto a pé ou de ônibus, desde que bem gerenciado. Então já comecei a entender um pouquinho de logística lá com 14, 15 anos. Então eu comecei a ir em tal lugar, entendi o valor que dava aquela corrida. Então, por exemplo, a corrida eu ia muito no Banco de Boston, na Avenida Olegário Maciel, acho que nem existe mais. Então, por exemplo, eu entendia quanto tempo que eu demorava para ir e o valor que dava. E aquilo ali eu comecei a cronometrar. Se o ônibus passava em X minutos de tempo, eu pegaria o ônibus e daria o tempo de chegar lá bem próximo do táxi. Se não passasse, por exemplo, em 3 minutos, eu ia correndo. Isso aí, correndo. Da Avenida Barbacena até no Olegário Maciel, correndo. E basicamente conseguia suprir, né, a questão do táxi. Então, eu comecei a economizar.
ao invés de táxi, eu comecei a ir de ônibus ou a pé, correndo. E isso, em muitos casos, ajudava com que eu tivesse, às vezes, um salário, né, com essa economia muito maior. Aí eu anotava lá, coisa de menina, gente. Mas enfim, anotava. Então, o valor, exemplo, R$30 era tudo muito manual, pra você ter ideia, né? 97, então, é tudo no papel. Só pra você ter ideia de como eu consegui realizar o sonho da minha mãe. Então, ao invés de ir de táxi, eu ia de ônibus ou a pé, e o valor eu já sabia, então, em fazer o reembolso, e aquele valor eu comecei a investir em mim, tá? Investir em mim. É aí que vem o vocês vão entender. Eu queria, então, primeiramente comer e vestir bem, né? Eu falei pra vocês. Na época, quem tinha uma calça da marca Vidibula, nossa, era a mesma coisa de ter uma Ferrari hoje. Então, Vidibula era a marca da época, Vidibula, Triton, Fórum. Estou falando só para nostalgia, né? Pessoas que já passaram aí dos 40 anos, então como eu. E aquilo ali eu comecei a comprar roupa, era tudo roupa, né? Enfim, almoçar no Diamond, e aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, porque você não tem instrução, né? E você acaba investindo em algo que não tem significância nenhuma na sua vida, mas que aparentemente é importante. Era no meu caso, roupa, né? Enfim, comer bem, queria comer, e coisa boba, McDonald's, enfim. E ajudava em casa em algumas coisas, mas ainda não tinha maturidade. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre foram muito abertos, sempre me permitiu sonhar, sempre me permitiu ser eu mesmo, então isso foi lindo. Só que aí entrou o Silvio, e aí o Silvinho percebeu isso, né? E ele começou a me falar, Rogério, peraí, você tá gastando muito dinheiro e não tá tendo nada relevante na sua vida. Eu já passei por isso. Ontem, falando com a Ana, né, questão da mentoria, a mentoria é fundamental. Todo mundo aqui, eu sugiro que todo mundo tenha um mentor de vida e tenha um acompanhamento psicológico. Procure um psicólogo para você poder conversar. Isso vai te ajudar a abrir demais os horizontes. Uma mentoria e um psicólogo, com certeza, vai te ajudar a conseguir seus objetivos. Mentoria de vida, mentoria de carreira. Você que está começando a carreira, você que é empresário, empreendedor, procure um mentor. Procure alguém que já passou pelo que você está passando. Vai mudar a sua vida, sabe? Vai ajudar demais, vai encurtar o tempo para que você tenha seus objetivos. E aí o Silvinho falou, né, Rogério, né, começa a economizar, começa a poupar. Eu já vivi isso, eu já passei por isso, mas a ficha também não caiu na hora. Menino, 15 anos, tendo uma vida de rei, poxa, era fantástico. Até que ele continuou falando, fez para um amigo, tá? Um amigo fala o que você precisa, não o que você quer, dando conselhos, te ouvindo, te entendendo, te respeitando. E aí, um dia a ficha caiu. E aí, do nada, né? Aquela pessoa, quando a ficha cai, você muda do nada, até aparece, né? Quanto tempo demorou para a ficha cair? Eu parei de gastar e comecei a poupar, economizar. Tudo que sobrava, tudo que eu podia economizar, nunca deixei de atrasar, nunca deixei de cumprir meus compromissos, nunca deixei de entregar o meu melhor. Pelo contrário, eu fazia ainda muito mais, porque aquilo sustentava os meus sonhos. Independente, gente, entenda, valorize onde você está agora, valorize o emprego que você tem, valorize a pessoa que confiou em você, abriu a porta da empresa para que você esteja lá. Valorize, agradeça a Deus, honre essa pessoa. Isso faz toda a diferença para você, tá? Entenda isso, faz toda a diferença para você. Isso é muito significativo. Então, eu sempre honrei, sempre valorizei, e sabia que aquilo ali era algo que poucas pessoas tinham a oportunidade. E é a mesma coisa que eu falo para vocês agora. Entenda, por mais que você tenha um emprego hoje, poucas pessoas têm a oportunidade de ter o que você tem, na condição que você tem, com as pessoas que você tem. Honre isso, aprenda com isso, tá? Aproveite as oportunidades que você tem agora, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, se você estiver atento ao que está acontecendo ao seu entorno. Eu comecei a economizar, enfim. Quando eu saí de lá, né, eu era de menor, então meu pai precisava ir comigo para fazer o acerto desse MIG. Tinha que fazer o acerto. Então meu pai foi comigo, peguei o acerto, peguei o cartão que eu tinha, eu já nem sabia quanto tinha no banco, não era meu,
Não era o propósito saber quanto que eu tinha. Eu tinha uma vontade de poder ajudar minha mãe a realizar o sonho da minha mãe. E aí vem a questão do network que a gente falou ontem. Quanto mais você faz pelo próximo, é bíblico também, mas quanto mais você faz pelo próximo sem esperar nada em troca, pode ter certeza, mais você terá no momento que você mais precisar. Busque fazer networks, busque conectar com pessoas, busque resolver problemas. Resolva problemas, ajude as pessoas a resolverem problemas. A desafios, resolverem desafios. Seja essa ponte. E isso vai voltar para você em dobro, em triplo, tenha certeza disso. E aí com o acerto, eu peguei o acerto, né? E peguei, nem meu pai, minha mãe, ninguém sabia disso, algo que eu guardei para mim. Eu fui guardando, poupando. 18 anos. Peguei tudo que eu tinha, peguei o acerto, peguei na mão do meu pai. Eu lembro no dia, meu amigo Luiz, morava ali perto, mora, né? No Prado, perto da CEMIG, o acerto foi na Contorno com o Amazonas, ali pertinho. Peguei o acerto, fiz o acerto direitinho, peguei o acerto, peguei tudo, peguei meu cartão, peguei a senha e falei, pai, eu não sei quanto tem aqui, mas tá aí o acerto, eu vou só precisar do dinheiro para voltar, vou para casa do Luiz agora. Vê se é possível, pelo menos dar entrada no lote. Nós morávamos nessa época em Betim, em Contagem, e a família do meu pai, todo mundo já tinha, da minha mãe, tinha vindo para Betim. Betim estava começando, há muito tempo atrás, início dos anos 2000, final de 99, enfim. Tinha muito para crescer ainda. Então meu pai, com esse dinheiro, ele pegou o dinheiro, não lembro, enfim, depois também não lembra, mas entenda, com esse dinheiro, ele deu entrada no lote, que minha família e meus pais moram hoje com meu irmão. Ele deu entrada nesse lote e ele começou a construir. Aí minha mãe fez acerto na empresa para começar a construir também, enfim. Mas, olha só que maravilhoso, olha o poder que também você pode contribuir na vida de pessoas. Você tem um poder lindo na sua mão. Você tem uma vida. Use ela para realizar sonhos que sejam os seus. Mas passe por essa jornada sendo uma pessoa que impacta na vida de outras pessoas. Você pode fazer diferença. Gente, eu comecei a falar, né? E aqui nós temos uma jornada até 2022. A gente vai precisar de várias lives para poder falar da minha toda a experiência profissional, toda a minha trajetória, toda a minha timeline. E uma coisa que eu dou, um conselho que eu dou para todo mundo que está começando a sua jornada profissional, ou quem já tem uma jornada profissional. Quem está começando não tem muita experiência, não tem nem o que colocar no currículo. Mas quem tem uma jornada profissional, para de colocar o que você fazia na empresa. Exemplo, eu trabalhei aqui de 97 a 2000 na CEMIG. Tá? Lá eu era office boy, entregava correspondência e atendia necessidades. Mas não coloca isso não coloca o que você fazia não. Muda um pouquinho o seu currículo. Hoje na empresa, poxa, eu me sinto assim, uma pessoa tão abençoada, tão iluminada, que hoje a gente tem tanto para agregar, tem tanto para ajudar na vida de pessoas, de empresários. Hoje a gente tem, né, dentro da consultoria, um setor de recrutamento e seleção, onde a gente ajuda pessoas, né, empresários a buscar os melhores candidatos, a pessoas que estão desempregadas a se recolocar no mercado de trabalho. Então, olha só, então, busque colocar no seu currículo não o que você fazia, mas qual resultado você gerava. Porque hoje qualquer empresário está buscando alguém que faça algo, alguém que gere resultado, alguém que tem algo para contribuir. Entenda isso. Qualquer pessoa precisa de alguém dessa forma de seu lado. Então, vivi tantos anos em tal empresa. Não descreve o que você fazia, não. Com certeza, isso que eu estou te dando uma dica, veio aqui nada pensado. Nunca falei isso para ninguém, tá? Tô falando aqui para vocês. E eu vou até adotar também para a gente replicar mais, até orientar pessoas de forma mais assertiva. Busque mudar, ao invés do que você, as atividades que você fazia, descreve qual é o resultado que você gerava. É isso que a gente precisa, é isso que a gente busca. Ao invés de falar assim, olha, eu atendia clientes, o que você gerava para esse cliente? Você resolvia problemas desses clientes. Fala o resultado que você gerava através da sua ação, tá?
Esse é o primeiro ponto. Resultado que você gerava através da sua ação. Entenda isso. Mude. Você vai impactar qualquer entrevistador quando você mostrar o seu currículo com o que você gerava ali. E outro ponto é o que você aprendeu nessa empresa. Que você passou ali. Ontem eu vi uma postagem que eu achei maravilhosa. Fala o seguinte: se você está vivendo 75 anos da mesma forma, você não está vivendo. Né? Então, poxa, você está fazendo tudo da mesma forma. Você sai de um país e vai para o outro para viver aqui dentro da mesma forma. Você passa anos e anos e anos com as mesmas pessoas, com o mesmo pensamento. Você não está vivendo, sinceramente. Você não está vivendo, você só está existindo. Então, acorde para a vida vale muito mais. Só para entender um pouquinho, sabe como que eu comecei a entender de Deus? Quando eu aceitei que nada daquilo que foi me passado eu sabia. Quando eu falei, poxa, nada de que igreja e as pessoas que se dizem crentes, evangélicos, cristãos, pessoas que falam que têm experiência com Deus, eu vou apagar tudo que me falaram sobre Cristo e vou buscar conectar com Ele, começar a ter as minhas próprias experiências com Ele. E tudo consolidou quando eu fui pai. Vai ter uma live que a gente vai falar sobre isso. Mas busque fazer algo diferente. Mude aqui dentro primeiro, tá? Mude aqui dentro. Então quando você vai numa entrevista de emprego com um currículo onde você mostra os resultados que você teve, não que você fazia. Porque se eu faço e não gero resultado, não importa nada. Tudo é o resultado que você gera. Entenda isso. Qual é o resultado que você gera em todos os ambientes da sua vida. E aí, o segundo ponto é o que você aprendeu. Eu aprendi coisas demais na CEMIG. Eu gerava resultados dentro do que era necessário para mim. Eu entendi as expectativas que eles tinham. Qual a expectativa para office boy? O que eles queriam de mim como office boy? Com 14, 15 anos. Sem nenhum direcionamento, tá? E aí eu falo, muitas das coisas que eu vivi hoje foi aprendendo na prática. Sente, gente. Sente, conecte com o universo, conecte com o ambiente que você está, para que você possa entender esse ambiente. E claro, esse ambiente ele vai te mudar ou você vai mudar o ambiente. Tá? Entendam isso. Então é importante de você estar num ambiente saudável. Graças a Deus, eu fui num ambiente onde tinham pessoas falando de negócio, de propósito, de desafios estimulantes. Era algo lindo. Isso aí começou a gerar algo maravilhoso dentro de mim. E reforçou, claro, dentro do que eu tinha de pilares dentro da minha casa. Com meus pais, com minha mãe, com meu pai, com minha mãe. Pilares de vida, de decência, de conduta. Muitas famílias hoje não são exemplos para seus filhos. Muitos pais não são exemplos. E aí, meu filho é um demônio. Por quê? Olha para você. O filho é o reflexo do pai e da mãe. Pô, meu filho é desobediente demais. Por que será? Pô, meu filho não comporta. Por que será? Pô, meu filho só fica no telefone, só fica no videogame o dia inteiro. Por que será? Até estimulando ele. Enfim, tudo que eu sou hoje eu devo aos meus pais. Beijo no coração. São pessoas que eu amo demais. Tenho uma gratidão eterna, tá? Obrigado. E honre sempre seu pai e sua mãe. Quem vai casar, um conselho, vai casar, procure saber como seu futuro marido, sua futura esposa, trata seus pais. Os pais deles, né, claro. Trate como que ele trata o pai e a mãe dele, o pai e a mãe dela. Busque entender isso. Se ele não tem uma tratativa decente com o pai e com a mãe, se ele não honra o pai e a mãe, meu filho, minha filha, não vai te honrar, não vai te respeitar. Tá? Não sei se você já ouviu sobre isso, mas para mim faz sentido e eu sempre ouvia esses conselhos. Como ele trata o pai e a mãe dele e dela. Cuidado com a pessoa que não respeita o pai e a mãe. Então, dentro da entrevista de emprego, mostre, dentro do seu currículo, mostre o que você fazia e o que você aprendeu. Com essas duas mudanças,
com certeza a percepção do entrevistador vai ser diferente. Tá? Isso é um conselho que eu te dou. Então, pessoal, falei aqui. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente vai voltar para continuar. Essa vai ser a jornada do Rogério, timeline do Rogério, parte 1. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo isso para você entender como que eu cheguei, onde eu estou hoje, porque eu penso da forma que eu penso, porque eu ajo da forma que eu ajo. Então quero mostrar para vocês toda essa jornada e, claro, reforçando lá atrás, se eu conseguir, qualquer um consegue. De office boy a uma pessoa que tem vários negócios, mais de 50 colaboradores, mais de 50 famílias, transbordando na vida de centenas de pessoas, impactando a vida de milhares de pessoas. Aqui através da internet o alcance é imenso. E aí, qual que vai ser a sua desculpa para não ser o melhor, a sua melhor versão? De office boy, até os 18 anos morando num barracão, 2 cômodos. O sonho da minha mãe era ter uma casa com um banheiro e uma cozinha azulejada. Então você imagina como que era a minha vida. E eu nunca reclamei. Eu nunca vi minha mãe reclamando. Nunca vi minha mãe reclamando. E aí? O que você está passando para o seu filho? Quais valores? Quais princípios? O que ele está aprendendo com você? Quais são as atitudes diárias? Então, para você ver. Isso aqui é a minha jornada, mas, claro, o que impactou em cada momento da minha vida. É importante que vocês saibam isso. Vocês têm um papel fundamental na transformação para um mundo melhor. E a educação, a transformação, ela começa na nossa base, com as crianças. Você quer matar um futuro, uma geração? Olha só. Você quer destruir uma geração? Acaba com a base. Logo nos primeiros anos da vida, faça ela entender que ela não vale nada. Crie lares que são destruídos. Você acaba com a geração. E é o propósito, né? Acabar com a família. Busca na internet aí. A gente vai falar mais sobre política, mas é alguns propósitos. Acabar com a família. Olha que loucura. Destruindo a base familiar. Destruindo a base familiar. Acaba com o futuro de uma geração. A família é importante. Agora, pai e mãe, o que você está fazendo para ser alguém que vai impactar positivamente na vida do seu filho, da sua filha? Como você vai fazer com que ele cresça entendendo os valores fundamentais para que ele viva bem, princípios que vão estruturar as decisões que ele toma? Por que eu estou falando isso? Porque com 14 anos, trabalhando na CIMIG, os valores que eu tinha em casa ajudaram a compreender melhor o ambiente que eu tinha, né, no meu local de trabalho. E isso potencializou nas minhas decisões e ajudou com que eu chegasse até aqui hoje. Então, ficamos aí 30 minutos na minha primeira experiência de emprego. Esse ano vai ser uma jornada interna, uma jornada de tudo que eu vivi, dos valores que eu acredito, dos princípios fundamentais que regem as minhas decisões. Tá aí para você, de forma gratuita. Basta você aplicar, se fizer sentido. Se você vê essa live, deixa nos comentários o que faz sentido para você. Qual passagem impactou sua vida? Como você vai transformar também a vida de outras pessoas? Isso é importante para mim, até para mim direcionar cada vez mais. Sexta-feira, 6 de janeiro, um dia maravilhoso. Se você tem algo a comemorar, se você construiu segunda-feira, reforço, segunda-feira, o melhor dia da semana, tudo começa na segunda, na sexta e sábado, você comemora, né? Na sexta e sábado, você exalta as suas conquistas. Tira um momento no sábado e domingo também para refletir, para que você faça algo melhor do que fez na semana anterior, né? Tira um momento para você agradecer, lembra sempre disso, da gratidão. E comece na segunda-feira com mais energia, com mais vontade. Foque nos seus objetivos.
O objetivo é como se fosse, tá? Coloca uma jornada aí, 10 degraus. O topo desse degrau é o seu objetivo e cada degrau é uma meta. As metas vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Meta são frações que te ajudam a chegar no seu objetivo. E aí, meu objetivo era ter a possibilidade de ajudar meu pai e minha mãe, lá com 14 anos, né, de ter a casa que ela queria. E as metas que, graças a Deus, o Silvio me ajudou a internalizar, a entender, eu comecei a colocar ali. Mesmo que, claro, de forma, né, inconsciente, até o ponto de eu ter condições de ajudar meu pai e minha mãe a comprar, da entrada no lote, comprar o lote, começar a construir. Isso com 18 anos. E aí? O que você tem? E como você vai ajudar alguém? Ajude. Faça. Doe. Tenha certeza. Vai voltar para você. Um beijo no coração. Uma ótima sexta-feira. Amanhã, sábado e domingo, nossa live às 19 horas. Ok? Espero por vocês. Compartilhe esse vídeo. Daqui a pouquinho vai estar gravado. Divulgue com mais pessoas. Faça comentários. Isso é muito importante para mim. Beijo no coração. A gente se vê amanhã.